Existem princípios dentro do relacionamento que ele precisa ser executado pelo casal. E quando não é executado, isso causa desentendimento dentro do relacionamento. Existem vários deles, mas hoje eu quero pontuar para você um princípio que ele, se você ajustar, se você se dedicar a vivenciar esse princípio, a honrar esse princípio, a não negociar esse princípio, ele vai cada dia fortalecer mais o seu relacionamento. Principalmente para aqueles casais que estão passando por dificuldade, aqueles casais que casaram recentemente, que ainda estão ali tentando encontrar uma forma para se adaptar a dois, porque são comportamentos diferentes, mente diferente, querer diferente, que tem que ser alinhado a dois, até porque casaram. Então, se casaram, eles têm que ter essa flexibilidade de ajuste, porque eu não posso querer que somente o meu querer seja validado. Eu preciso aceitar o querer da pessoa que está comigo também. Porque se eu quero um relacionamento saudável, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a olhar olho no olho, eu preciso aprender a compreender, eu preciso aprender a respeitar aquela pessoa, por mais que eu não concorde com a opinião dela, com o querer dela, com o desejo dela, mas isso é amor. O amor é eu aceitar, entende? A forma como aquela pessoa pensa. Porém, nós também precisamos aprender que nem tudo eu posso aceitar, né? Eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber dizer não, eu tenho que saber dizer sim. A palavra nos diz assim, o Senhor diz assim, diga sim para sim e não para não. Justamente para não ter esse meio termo, porque se tiver um meio termo, as pessoas que não têm a sabedoria, não têm entendimento, não têm empatia, não têm compaixão, aproveita desse meio termo para poder despejar o fardo em cima de você. E aí talvez seja isso que você esteja cansado, cansada, sem saber qual é a direção. Então, dentro de um relacionamento, tem vários pilares importantíssimos que nós precisamos aprender. Hoje eu quero pontuar alguns para você e quero deixar isso como exercício para você, para que você possa olhar para você e ver, será que é dessa forma que eu preciso olhar para esses pilares que realmente são importantes na minha vida, principalmente nessa nova construção ou reconstrução, eu estou reconstruindo. Então, eu preciso ter essa percepção. Vamos lá, você pega um papel, uma caneta e você vai colocar Deus, família, esposo, filho, tempo, dinheiro. Coloca isso, um abaixo do outro. Em cada linha você coloca isso que foi dito. Deus, família, esposo ou esposa, né? Filho, tempo e dinheiro. Logo à frente você vai escrever o significado que isso tem para você. O significado de Deus para você hoje. Significado de família para você hoje, significado de esposo para você hoje, o significado de filho, o significado de tempo, o significado de dinheiro, o significado de pai, o significado de mãe. Por quê? O ser humano, ele tem o hábito de entrar nesse automático, sabe? E não conseguir mais olhar os valores que se tem cada pessoa, cada objeto. E quando eu começo a olhar o valor que a minha família tem, eu começo a me ajustar, eu começo a se redimir, eu começo a reconhecer, aí é onde eu deixo a humildade entrar e é onde eu começo a assumir as minhas falhas, os meus erros, aonde eu começo a pedir perdão, aonde eu faço a reconciliação. Por quê? Porque eu aprendi o valor daquilo para mim. Então isso é muito importante a gente aprender. E quando a gente aprende o valor, a gente sobe o nível. E se você conseguir responder todas essas perguntas, no qual eu deixei aí para você,
de acordo com o que precisa ser respondido, isso é sinal que você já está tendo um avanço na sua vida. E qual que é o pilar certo? O pilar certo que você precisa ter é Deus, é a sua família, depois o seu trabalho, entende? E os seus familiares vêm depois. Porque se eu coloco os meus familiares como um dos primeiros pilares, entende? Eu estou quebrando um princípio que Deus disse: deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne. Então, olha a palavra, deixará. Então eu tenho que deixar os meus familiares lá e construir a minha família, entende? Aí, quando eu caso, meu pai, minha mãe, meus irmãos já não é mais minha família. Eles são o quê? Familiares. E a minha família é eu, meu esposo e meus filhos. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu defendo isso, eu fortaleço a minha família. Por quê? Porque aí os meus familiares têm um limite para eles. E eu também tenho um limite com eles. Então, isso entra o sim para sim e o não para não. Então, quando você aprende a dizer sim para sim e não para não, você aprende a romper muitas barreiras. E essas barreiras são justamente barreiras que estão impedindo um relacionamento saudável, que estão impedindo o crescimento seu e da sua família. E se você quer aprender a se fortalecer emocionalmente, se você quer aprender a entender um pouco mais sobre princípios, sobre valores, sobre crença, sobre comportamento, eu digo para você, inicie por você. Não espere a sua família mudar, não espere seu esposo mudar, não espere sua esposa mudar. Se você está vendo erro, é porque esse erro está em você. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente busca melhoria, a gente renuncia o que precisa ser renunciado. A gente instala novos hábitos. Por quê? Porque a gente sabe que esses novos hábitos são hábitos que vai fortalecer, são hábitos que vai trazer intimidade para o cônjuge, intimidade para os filhos. E quando se tem intimidade, tem fortalecimento. E se tem fortalecimento, tem família saudável, tem comunicação, tem diálogo, tem empatia, tem compaixão, tem amor. Então entra toda essa família maravilhosa para poder fortalecer a sua. E se você gostou dessa mensagem, aproveita e deixa nos comentários aqui de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.